Olá, boa noite. Boa noite para você. O prefeito de Taubaté, Roberto Peixoto, a primeira-dama, Luciana Peixoto, e o ex-diretor do setor de licitações da prefeitura, Carlos Anderson, prestaram depoimento esta tarde na sede da Polícia Federal. Eles foram presos esta manhã, acusados de formação de quadrilha e corrupção. Eles devem ser transferidos ainda hoje para a carceragem da Polícia Federal em São Paulo. Os acusados foram levados em viaturas da Polícia Federal para São José dos Campos no final da manhã desta terça-feira. A movimentação da imprensa foi grande durante todo o dia. O prefeito, a primeira-dama e o antigo representante do setor de licitações da prefeitura foram interrogados na sede da Polícia Federal em São José dos Campos. O caso segue sob segredo de justiça. Portanto, alguns detalhes da investigação não foram divulgados. Entre eles, o valor total do dinheiro desviado dos cofres públicos. Eu estou aqui participando de interrogatórios, de conversa com os presos. Eu sequer tive tempo ainda de avaliar o que foi arrecadado e apreendido. Não tem nem como eu responder isso para o senhor. Eu estou falando aqui em 30 milhões, eu estou falando em valor dos contratos. A gente não está dizendo que esses valores são valores desviados ou apropriados. A operação, intitulada Urupês, cumpriu 13 mandados de busca e apreensão, que incluíram 3 empresas em São Paulo e Taubaté, envolvidas nos processos de licitação com o poder público, referentes à merenda escolar e medicamentos. São 2 tipos de situação. Uma é o fornecimento de merenda. A gente está analisando se a licitação foi feita de forma adequada, dentro do que exige a lei, tá? Segunda situação referente à merenda, a gente vai analisar se houve superfaturamento. Em relação ao gerenciamento do medicamento na rede municipal de saúde, a empresa que foi por último contratada, eu posso afirmar para os senhores, não tinha sede, não tinha equipamentos de informática, não tinha sequer um telefone. Então a gente tem dificuldade em entender de que forma que essa empresa gerenciava os medicamentos da rede pública de saúde. O fato de ser um contrato de alto valor não significa que aquele alto valor é referente a um serviço que não foi prestado. O serviço foi prestado, a gente precisa verificar o quanto desse serviço foi prestado e o quanto pelo serviço foi pago. Com a prisão temporária decretada, os acusados serão investigados por uma série de crimes, entre eles corrupção ativa e passiva, que podem chegar a 12 anos de reclusão. Foram imputados aos investigados de formação de quadrilha, pena de reclusão de 1 a 3 anos, corrupção ativa, pena de 2 a 12 anos, corrupção passiva, pena também de 2 a 12 anos, falsidade ideológica, pena de reclusão de 1 a 5 anos, e por último, o crime de lavagem de dinheiro, com a pena de 3 a 10 anos de reclusão. O prefeito, a mulher e o ex-funcionário foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, onde deverão passar 5 dias. O advogado de defesa considerou a prisão um ato desnecessário e irá recorrer à decisão. A Polícia Federal adotou essa providência depois de 2 anos, praticamente, de julho de 2009 até hoje. Então, ao nosso ver, foi uma medida desproporcional, uma medida desnecessária. O prefeito estaria, assim que ele fosse intimado, compareceria aqui, tanto ele quanto a professora Luciana. Então a gente entende que é desnecessário. E na manhã de hoje, a movimentação foi bastante intensa na frente da casa do prefeito Roberto Peixoto. O local foi tomado por manifestantes revoltados com as denúncias de irregularidades investigadas desde 2009. Eram 6 da manhã quando a Polícia Federal chegou à casa do prefeito de Taubaté. Os agentes vasculharam a residência à procura de provas. Os carros da família também foram revistados. Do lado de fora, aos gritos, moradores demonstravam indignação. Peixoto, cadê você? Eu vim aqui pra te prender! Ao mesmo tempo, documentos também eram apreendidos na sede da Prefeitura e na Secretaria de Ação Social. Uma ação totalmente transparente, eles teriam ter esse mandato para entrar na Prefeitura só no gabinete, pegaram alguns documentos, esses documentos, papéis, nada de documento, equipamento, nada, entendeu? E fizeram o trabalho dele e foram embora. Lá foi até rápido, inclusive. É um dia normal de trabalho, a Prefeitura não pode parar, entendeu? O Taubaté não pode parar. Ao todo, 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, sendo 10 em Taubaté e 3 em São Paulo. A Operação Urupês foi deflagrada para desarticular um grupo formado por políticos, empresários e funcionários públicos que fraudava licitações. O prefeito Roberto Peixoto e a primeira-dama, Luciana Peixoto, foram presos suspeitos de participar do esquema.
As investigações começaram em 2009. Segundo a Polícia Federal, o grupo atuava na compra, gerenciamento e distribuição de merenda escolar e também medicamentos na rede pública de saúde, usando inclusive empresas registradas no nome de Laranjas. Além do prefeito e da primeira-dama, o ex-responsável pelo setor de compra e licitações também foi preso. Todos são acusados ainda de formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Na casa do prefeito, computadores foram apreendidos. Os equipamentos foram colocados no mesmo carro em que Roberto Peixoto foi levado para a Polícia Federal, e sem algemas. A saída dele foi tumultuada. A Polícia Militar teve que fazer um cordão de isolamento. Por volta do meio-dia e sob protestos, o casal deixou a residência. Polícia Federal, limpa Taubaté! O prefeito Roberto Peixoto também é investigado pela Câmara em 3 comissões especiais de inquérito e uma CPI. Uma das comissões aprovadas foi em relação ao processo de terceirização da merenda escolar. De acordo com o documento, a Prefeitura firmou contrato com a empresa Sistal em anos anteriores para fornecimento de merenda e desde janeiro de 2008 mantém contrato com a EB Alimentação, prorrogado em 2010 pelo valor de 30 milhões de reais. Outro pedido de SEI foi para apurar irregularidades na compra de lousas digitais. A Prefeitura teria gasto 891 mil reais na compra de 27 equipamentos para a rede municipal. Há casos de outras 2 cidades paulistas sendo investigadas pelo Ministério Público por aquisição desses equipamentos por indícios de irregularidades e superfaturamento. A 3ª Comissão Especial de Inquérito investiga a compra de fantoches para a rede municipal de ensino. Os bonecos vieram de uma empresa em Joinville, em Santa Catarina, única no país a fornecer os kits, que contam ainda com livros e DVDs. Ao todo, foram gastos 6 mil reais. Nesta segunda-feira, a diretora do Departamento de Materiais da Prefeitura justificou a aquisição sem concorrência pública, alegando exclusividade do produto. E, com isso, os vereadores decidem até semana que vem se arquivam ou não essa investigação. Já a comissão processante investiga possíveis irregularidades no contrato da Prefeitura com a empresa Acerte, que fornecia medicamentos para a rede pública de saúde entre os anos de 2008 e 2009. Além da licitação que teria sido irregular, os vereadores investigam um possível superfaturamento no valor de 3 milhões de reais. Na semana passada, a Polícia Federal solicitou à Câmara toda a documentação apurada pela comissão sobre esta denúncia. Na terça-feira da semana passada, Roberto Peixoto prestou seu primeiro depoimento na Câmara, onde se defendeu de todas as acusações em uma sessão marcada por muito tumulto. A confusão começou depois que a vereadora Poliana Gama, que preside a CPI, pediu que os documentos usados pelo prefeito para a defesa fossem anexados ao processo, mas o pedido foi negado pelos advogados do chefe do Executivo. Os documentos só foram entregues no dia seguinte. Veja no próximo bloco uma entrevista aqui no estúdio com o vereador Jefferson Campos, presidente da Câmara de Taubaté, sobre quem administra a cidade com a prisão do prefeito. E ainda... A família de Caçapava faz apelo para encontrar a filha que teria sido sequestrada pelo ex-namorado. Band Cidade volta já, agora às 6h54.